Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E hoje temos aqui o Sidney Fernandes participando mais uma vez conosco. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonatas. Minha saudação a todos os amigos que estão nos acompanhando. Hoje o tema escolhido é um dos artigos do Sidney, né? Acho que foi o último artigo, ou melhor, o mais recente que você escreveu, Sidney. Na verdade há outros artigos mais recentes, mas esse aí foi marcante. Se destacou. Porque pela temática dele e porque ele foi escolhido pela revista Reformador da Federação Espírita Brasileira com uma capa da revista relativa ao mês de abril. Não por coincidência, porquanto o tema 165 anos de O Livro dos Espíritos, né? Exatamente porque o livro foi lançado no dia 18 de abril de 1857. E Sidney, dá pra gente aí um resumo, né, sobre o que fala esse artigo, só pra gente ter uma ideia do assunto, depois a gente começa a fazer algumas perguntas. Na verdade, eu procurei trazer em breves linhas, embora o artigo seja longo, a história de Kardec e do Espiritismo, ela é repleta de ensinamentos, de dificuldades, de perseguições. E no transcorrer da nossa conversa, Jonatas, talvez hoje não tenhamos tempo hábil para isso, mas queremos trazer, inclusive, uma hipotética entrevista que fizemos com Allan Kardec, baseando-nos em algumas de suas biografias, em notas contidas no livro Obras Póstumas e também em livros que tratam da vida de Kardec e do desenvolvimento do Espiritismo. Nós, como por exemplo a obra de Hermínio Miranda, trouxemos ali uma relembrança, considerando que neste ano o Livro dos Espíritos está completando 165 anos de existência. E por isso então o artigo, né, 165 anos de verdade e luz, né? Sidney, a gente nota que vamos dizer assim, o palco disso tudo, né, desse acontecimento foi Paris, né? E aí eu faço a pergunta para você: por que Paris foi conhecida, ou é conhecida como a Cidade Luz? Muita gente, Jonatas, pensa que a palavra luz refere-se à boa iluminação que ela recebeu, porque havia muitas vielas, muitos becos que pela escuridão, pela má iluminação da época, ocorriam muitos assaltos, muitos crimes à noite, né? E mesmo às vezes alguns durante o dia. Então houve uma orientação do imperador para que realmente essas regiões fossem bem iluminadas. Então muita gente pensa que Paris recebeu o nome de Cidade Luz por causa da iluminação material. Realmente ela ficou menos escura, mas o termo Cidade Luz surgiu em função da aproximação de criaturas de muito saber, de muito conhecimento. Então nós tivemos a atração, como se as luzes do saber de Paris atraíssem as libélulas do conhecimento de toda a Europa. Aí nós tivemos em Paris um desenvolvimento muito grande na arte da pintura, do teatro, da literatura, da filosofia, invenções, foram descobertos muitos medicamentos. Tudo isso da metade do século XIX, um pouco antes, avançando-se para o século XX. Paris tornou-se o centro do mundo, atraindo luminares
de todas as partes do planeta, principalmente da Europa. E podemos dizer, Sidney, que o professor Rivaio foi uma dessas luzes atraídas, né? Para quem não conhece o professor Rivaio, é o Allan Kardec, né? Na verdade, ele nasceu dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, e nasceu lá, Jonatas, por acaso. A mãe dele estava numa clínica de águas virtuosas, e aí o pequeno Rivaio deu o ar da graça. O pai de Kardec, vamos chamá-lo por enquanto de Rivaio, estava em Paris, e a mãe estava ali neste local adequado, com águas curativas, e nasceu o menino Rivaio. Tanto é que, se você for pegar na certidão de nascimento de Rivaio, o médico que cuidou do parto era o chefe da clínica onde a mãe dele estava se tratando. E as testemunhas foram as enfermeiras da clínica também. Então, ele nasceu ali, mas morava, tanto a mãe e o pai, como a avó dele. Você já vai entender por que eu estou tocando no assunto da avó. Eles moravam nas imediações de Lyon, em duas cidadezinhas pequenas. E ele, evidentemente, passou a infância nessas duas pequenas cidades perto de Lyon. Depois foi para a Suíça. E depois veio, sim, atraído pelas luzes de Paris, veio da Suíça por volta de 1822, quando passou a desenvolver o seu trabalho de educador. Certo. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, né, por nosso pequeno apoio cultural, e nós voltamos já. Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho sobre a mediunidade de Rivaio, né, da onde que ela surgiu, se ele já tinha ou se ele já não tinha. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltando aqui do nosso apoio cultural, estamos de volta com o programa Despertar, no segundo bloco. Estamos aqui com Sidney Fernandes, falando então do seu artigo 165 anos de Verdade e Luz, né? Um artigo aí que ganhou uma repercussão, né, Sidney? Saiu na revista, lá com quantas páginas? São várias páginas. Nós tivemos aí uma generosidade muito grande do redator da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, o Noleto Bezerra, que tem prestigiado nossos artigos, e para mim foi muita honra, porquanto foi o artigo de capa da revista Reformador do mês de abril de 2022. Perfeito. No bloco anterior estávamos falando, né, sobre aí o professor Rivaio, né, e começamos a falar um pouquinho sobre mediunidade. A pergunta é, Sidney, professor Rivaio, conhecido, né, o Kardec, Allan Kardec, ele já conhecia a mediunidade antes de lançar ali o Livro dos Espíritos? Quando você fez a passagem para o bloco de agora, você chegou a mencionar, será que Kardec tinha mediunidade, se ele não tinha, se ele conhecia? Kardec não era médium ostensivo. Ele realmente estudou muito a mediunidade. Ele foi o autor do livro
que codificou os princípios fundamentais em torno da sensibilidade mediúnica. Isso aconteceu em 1861, quando ele lançou o Livro dos Médiuns. Mas ele em si não tinha a chamada mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? É aquela que se presta, é aquela faculdade de que médiuns que possam transmitir o pensamento dos mortos, ou pela fala, pela psicofonia, ou pela escrita, chamada também de psicografia, ou mesmo através de efeitos físicos. Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva, mas, por outro lado, tinha uma grande mediunidade intuitiva. Ele foi um instrumento dócil, favorável, para que os espíritos, por intermédio dele, pudessem escrever. Mas espera aí, ele codificou a doutrina, ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Mas para fazer as perguntas que ele fez em O Livro dos Espíritos, a primeira edição tinha 501 perguntas e a segunda edição, lançada em 1860, 3 anos mais tarde, 1018 perguntas, algumas edições têm 1019, para que as perguntas ficassem da maneira como nós as conhecemos hoje, precisaria alguém para lapidar tanto a pergunta como também a resposta dos espíritos tinha que ser bem redigida. E, além disso, em grande parte das perguntas do primeiro livro de Allan Kardec, agora nós deixamos de falar de Rivaio, já estamos falando no pseudônimo dele, Allan Kardec. Ele fez muitos comentários valiosos sobre as respostas que os espíritos davam para as suas perguntas. Certo, Sidney. E eu já li um pouco sobre o assunto, né? Já assisti também algumas filmes, documentários sobre o assunto, e o Livro dos Espíritos ele foi recusado ali no começo, né? O que aconteceu? Conta pra gente. Na verdade, poucas pessoas sabem disso, né? Ele foi recusado 2 vezes. Primeiro, foi uma surpresa muito grande para Rivaio, porque ele tinha um grande amigo que era editor, chamado Didier. Kardec, ele não era Kardec ainda, ele se tornou Allan Kardec a partir do momento que a sua primeira obra foi editada com o pseudônimo de Allan Kardec. Então, vamos dizer, Jonatas, ele tem 2 certidões de nascimento. Uma, dia 3 de outubro de 1804, nasceu Rivaio. E dia 18 de abril de 1857, nasceu Allan Kardec, que é o pseudônimo de Rivaio. Mas ele tinha um grande amigo, Didier, era um grande editor. E você calcula que o Didier não aceitou o Livro dos Espíritos, falou, Rivaio, vai desculpar, mas você não é conhecido em lugar nenhum. Quem é Allan Kardec? Diga-se de passagem, Jonatas, o nome Allan Kardec não foi criado por ele. É isso que eu ia perguntar, de onde surgiu então esse Allan Kardec, né? A médium Hermance Dufault, uma certa ocasião, trouxe uma revelação de que Allan Kardec teria sido, o Rivaio era a reencarnação de Allan Kardec, que era um sacerdote druida muitos anos antes, em homenagem a essa encarnação anterior dele, que ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Mas Didier recusou a obra, dizendo assim, vai desculpar, viu, Rivaio, mas essa obra não vai fazer sucesso, porque você é desconhecido e o assunto aí, não sei não se vai para frente isso aí. Então, ele teve liberdade, pela amizade que ele tinha com o Rivaio, de recusar a obra.
Tempos mais tarde, Rivaio levou a obra para a livraria Denty. A livraria Denty ficava, ela ficava dentro do Palais Royal, que é uma série, é um conjunto muito famoso de Paris até hoje. E ele levou as obras dele, os cadernos dele, e foi até lá para entregar. E o original Denty havia falecido. E quem o recebeu foi o filho do Denty. E quando ele entregou os cadernos lá, o filho do Denty, o nome dele era Edward, falou: olha, o senhor vai desculpar, mas esse assunto aí de mesas girantes, rotantes, está muito batido, e uma obra dessa aí não vai fazer sucesso, e o senhor vai desculpar, mas eu não tenho interesse em editá-la, não. Aí o Kardec ficou assim, chocado com a resposta dele, falou: mas será que o senhor não pode pelo menos fazer um orçamento aí de impressão? Olha, o senhor vai diretamente na gráfica, que para nós não interessa editar essa obra, não. Graças a Deus que chegou a mãe do Denty ali naquela hora, a viúva do responsável, daquele que criou a editora Denty. Eu estou falando assim, tentando falar o nome em francês, mas escreve-se Dentu. E é que o U tem uma pronúncia diferente. Ela apareceu e, sem saber que o filho estava recusando a obra, falou: professor Rivaio, que prazer recebê-lo aqui. O senhor trouxe os cadernos que nós combinamos? Aí o Eduardo ficou assim, perplexo. O senhor desculpe, eu não sabia que o senhor já tinha um entendimento anterior com a minha mãe. E o Eduardo se afastou. E aí ele entregou os cadernos para a viúva Denty. E isso foi mais ou menos em dezembro de 1856. Sim. E a obra só foi mesmo impressa, como foi editada, em abril de 57. Bom, aí se diz para mim assim... Demorou um tempo bom até, né? Você vai perguntar para mim, mas escutei, como é que ficou a relação entre o Eduardo, que tinha recusado a obra, e a mãe dele? Quem mandava ali era a mãe, né? Ele chegou para a mãe e falou: a senhora vai editar mesmo essa porcaria? Porcaria? Deu uma lida. E quando ele começou a bater o olho nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, ele não conseguiu mais parar de ler. E depois deu a mão palmatória dizendo para a mãe dele: nossa, mãe, tinha razão, né? A senhora tinha razão. E essa obra vai fazer um sucesso. Como fez um grande sucesso mesmo. E depois teve, como até hoje tem, muitas reedições, né? Perfeito. Sidney, vamos para um pequeno intervalo comercial, né? O nosso apoio cultural. E nós voltamos já para o último bloco do programa Despertar de hoje. Voltamos para o último bloco do nosso programa Despertar. Hoje está aqui conosco o Sidney Fernandes falando acerca do seu artigo 165 anos de verdade e luz, né? Um assunto muito interessante que foi ali, vamos dizer aí, o começo do espiritismo, né? Ali com o professor Rivaio, depois Allan Kardec, né? E Sidney, eu fiquei sabendo que houve ali um tipo de um furo de reportagem, né? Explica direito para o pessoal, explica melhor para a gente. O que é isso? O que aconteceu?
Jonatas, no dia 18 de abril de 57, encostou um caminhão puxado ainda por cavalos, encostou ali no Palais Royal e descarregou ali 1.200 exemplares do Livro dos Espíritos. E aí o pessoal já foi retirando do caminhão, já foi cortando ali. Naquela época, Jonatas, os livros não vinham aparados, eles vinham com rebarbas. Então você tinha que pegar livro por livro, passar pela guilhotina, tirar as rebarbas e depois proceder à distribuição. Tanto é que o livro foi lançado mesmo ali no Palais Royal, mas numa outra galeria, não necessariamente na livraria Dentu. Ele foi lançado na Galeria d'Orléans. Pois bem, quando os livros chegaram, estava, por coincidência, eu coloco aspas nessa coincidência, ali presente um repórter do jornal Courrier de Paris. Uhum. E quando ele viu chegando obra nova, ele, com aquela sagacidade característica de um repórter, ele ficou ali, volta ali, e aí ele subiu as escadarias e encontrou o Eduard e a mãe dele no andar de cima, lá da editora Dentu. E começaram a conversar ali, e toda essa conversa que eu trouxe para você, esses detalhes do lançamento da obra, da recusa, isso constou depois de uma outra obra que narra também a presença desse repórter subindo as escadarias, curioso para saber que obra era aquela. E toda essa história aí que eu contei para você nos blocos anteriores surgiu de uma conversa desse repórter com o Eduardo. Você aceitou essa obra imediatamente? Ele contou, não, eu passei uma vergonha danada, eu até recusei a obra, né? E eles conversando ali, ele teve a honra de receber o primeiro Livro dos Espíritos, que na mesma hora ali, o Eduardo levantou, foi lá, passou na guilhotina, cortou as rebarbas e deu de presente para esse repórter. Alguns meses mais tarde, ele não era espírita, esse repórter. Meses mais tarde, ele soltou um artigo no Courrier de Paris, exaltando o Livro dos Espíritos e destacando, inclusive, olha, eu não sou adepto da doutrina espírita, não, mas sou obrigado a admitir que o autor foi muito feliz. E ele resume no seu artigo várias partes do Livro dos Espíritos, e esse artigo dele deu um impulso maior ainda à obra que agora vamos chamar de Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivail, que havia sido lançado em abril. Então esse artigo dele deu um impulso muito grande, porque ele era um repórter experimentado, respeitado, e quando as pessoas leram o artigo dele, aí correram mais atrás ainda da obra nascente, O Livro dos Espíritos. E aí eu fico aqui com uma pergunta, né, Sidney, uma dúvida, né, porque professor Rivail, né, o nome já diz professor, aí a gente já fala professor, ele era um cientista, né, um homem da ciência, né, e eu fico perguntando, será que foi para ele uma boa ideia ter se aproximado desse assunto de espiritismo, desses fenômenos mediúnicos, porque eu imagino que naquela época, né, em 1850, não era um assunto assim tão fácil de ser tratado. De repente até causou algum desconforto ali com os amigos cientistas dele, né, com as pessoas. Então, será que foi uma boa ideia para o professor Rivail? Olha, se ele fosse ver a coisa só sob o aspecto financeiro, você usou uma palavra boa aí de conforto, ele era um educador, ele era um professor, ele era uma pessoa ligada à educação. Ele e a esposa Amélie Gabrielle Boudet, desde que ele chegou a Paris,
em 1822, ele tinha 18 anos apenas. Ele cuidava só da educação, ele foi diretor de escola, professor, e estava com uma situação financeira estabilizada, muito confortável. Boa. Desde que ele chegou a Paris, aqui era moda as pessoas se interessarem pelo magnetismo. E Rivail passou aí uns 32 anos estudando o magnetismo. E quando ele chegou, se aproximou, até por acaso, das mesas girantes que dançavam, levitavam e respondiam perguntas, foi uma surpresa muito grande. E você tem razão, a partir do momento que ele se aproximou, isso aconteceu em 1854. 55 ele se aproximou e começou a conversar com os espíritos. 2 anos mais tarde ele soltava essa obra monumental que é o Livro dos Espíritos. Mas ele teve problemas nas escolas em que ele dava aula. A religião dominante na época caiu matando em cima dele. E ele teve dificuldade, inclusive, para tocar a vida, para ganhar a vida. Então, financeiramente, economicamente falando, foi um péssimo negócio. Um péssimo negócio, né? Ele se aproximar dos espíritos. Mas ele era um homem nobre, era um homem responsável. E viu que por detrás das mesas que giravam, corriam, levitavam e respondiam perguntas até, vamos dizer assim, pueris, na época, havia uma grande verdade, uma grande situação que ele precisaria se debruçar, estudar e construir uma doutrina em torno desse assunto. Certo, Sidney? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Nosso tempo aqui é curto, mas eu achei um assunto muito interessante, né? Esse comecinho da doutrina espírita, como nasceu, né? Todo esse processo, é um assunto muito interessante de falar. Então fica o convite para você e nós ficamos à disposição para continuar esse assunto num próximo programa. Com muito prazer. Nós estaremos de volta quando for possível. Sidney, obrigado mais uma vez por estar aqui trazendo um pouquinho de doutrina espírita para a gente. Muito obrigado por você também estar aí nos acompanhando no programa Despertar. Deixo aqui meu grande abraço a você e até o próximo programa. Tchau, tchau.